Fala pessoal, hoje mais um vídeo. O assunto de hoje é a notação Big O. Então, a notação Big O é uma maneira aqui de a gente medir a eficiência dos algoritmos, o tempo de execução, o volume de dados usados em memória para poder executar algum algoritmo. A notação Big O, ela é dessa forma aqui, ela tem um O maiúsculo, entre parênteses aqui a gente vai representar a complexidade desse algoritmo, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai medir o tempo de execução de alguns algoritmos, não, mostrar como medir, na verdade, o tempo de execução. Eu trouxe alguns tempos aqui como tempo constante, logaritmo, linear, polinomial, exponencial e fatorial. Então eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar. A gente vai ver aqui, né, o código e executar algumas coisas para ver o volume de operações que eles têm, dado o mesmo tamanho de entrada, tá bom? O primeiro caso aqui é o odd 1, é o tempo constante, tá? Quando o nosso algoritmo, independente do tamanho da entrada, ele não vai variar o volume de operações, não vai variar o seu tempo de execução. Um exemplo aqui bem simples disso é um método que retorna o último caractere de uma string. Então, ele vai validar que se a string for nula, ele devolve vazio, caso contrário, ele pega a última posição, o último caractere e devolve o último caractere. Esse cara aqui, independente de se o tamanho do texto aqui ele for 10 caracteres ou for 10.000, 1 milhão de caracteres, o volume de operação aqui vai ser a mesma. Ele vai fazer só esse if e só esse retorno aqui, né? Obtendo o último caractere. Então ele não varia de acordo com a entrada. Por isso a gente chama esse tipo de algoritmo, a gente anota com essa notação de odd 1, significa tempo constante. Aqui a gente já começa, com o tempo logaritmo, a gente já começa a ter uma variação de tempo e de volume de operações, dado o tamanho da entrada. Nesse exemplo, a gente está representando a entrada como um inteiro, tá? Então, vamos supor aqui, se eu passar 5, 10, 15, 20, é como se fosse o tamanho do volume de dados, tamanho de uma lista, ou o que for, tá? Aqui eu estou colocando um inteiro só para a gente simplificar. E o que que esse cara vai fazer? Ele vai fazer várias operações dentro de um for. E ele vai iterar esse for de acordo com o tamanho da entrada. Só que aqui ele vai fazer o cálculo primeiro, ele vai obter o logaritmo de n, tá? Então, por exemplo, se n a gente passasse aqui como 16, esse for ele vai iterar somente 4 vezes, né? Lembrando que o logaritmo aqui no Big O, ele é sempre na base 2. Então, é como se fosse 2 elevado a 4 igual a 16, que é o tamanho da entrada, né? Então, e conforme isso vai crescendo, o logaritmo, para quem lembra da matemática, o logaritmo ele é bem menor do que o valor aqui o resultado do logaritmo vai ser bem menor do que o valor da entrada aqui, né? Na base 2. Então, eu vou mostrar alguns exemplos no código, vocês vão ver como isso aqui ele tem uma evolução, ele vai crescendo o volume de operações, vai aumentando nosso tempo de execução, mas não é tanto ainda, tá? Deixa eu mostrar no gráfico, primeiramente, esqueci de mostrar. Aqui era o gráfico do constante, tá? Então, independente do tamanho da entrada, o número de aqui, tamanho de entrada, aí ele não influencia no volume de operações no tempo de execução. Então ele mostra, a entrada está crescendo, mas o eixo Y, que é o número de operações, o tempo de execução, ele não se altera. Já com log de n, a gente já tem uma curva maior aqui no início, depois ela vai crescendo bem sutilmente, mas a gente tem um aumento aqui no volume, no número de operações, o barra tempo de execução, com esses algoritmos aqui com odd log de n. Eu tenho um exemplo prático aqui, um código, bom, aqui. Então tem esse método, que é o mesmo método que está ali no exemplo, que ele recebe um número inteiro e itera a quantidade de vezes do logaritmo desse número, tá? Bom, deixa eu colocar aqui. Vou usar um carinha um pouquinho maior por enquanto. Utils.get, lorem y. Esse cara aqui, ele monta um texto lorem y só, um utilitário que eu criei, então ele vai iterar, vai colocar, repetir 2 vezes esse texto lorem y aqui. Esse 2 é para ele concatenar 2 vezes, criar uma string um pouquinho maior. Bom, aqui vai printar certinho os dados na entrada. Ó, o tamanho da entrada foi de 6.156 caracteres.
para esse algoritmo. Então, a gente passou 6.156 caracteres. Quantas vezes ele iterou esse for? Só 13. Tá vendo como é? O logaritmo ainda ele executa, dado o volume de entrada, o volume de operações aqui ainda é baixo, né? Se eu dobrar o volume de entrada, ó, foi para 12.312 caracteres, né? Ele fez quantas operações com dado desse volume? Somente 14. Ele cresceu 1. Então, eu dobrei o tamanho da minha entrada e o número de operações que eu tive a mais foi somente uma. Então, é um algoritmo com desempenho muito legal. Ele tem uma variação pequena aí de quantidade de operações e consecutivamente eh, de tempo de execução, tá? Bom, o próximo algoritmo, o próximo anotação aqui é o ODN, tá? São algoritmos que ele cresce de acordo com o volume de entrada. Então, esse aqui ele tem uma influência muito maior do tamanho com o tamanho da entrada. Por quê? Nesse exemplo, por exemplo, a gente está printando todos os caracteres separados de uma string. Então, dada a string, eu estou iterando posição por posição, pegando cada um dos caracteres e executando uma operação. Então, aqui ele vai executar esse sysout, essa operação, N vezes. A gente tem um exemplo aqui, mas acho que esse cara aqui é o mais simples de entender. Ele tem o nosso for, e para cada posição aqui eu estou criando, eu tirei o sysout, tá, galera? Eu coloquei número de operações só para ficar igual. Então, dado o volume de entrada de 12.312, ele vai executar 12.312 vezes. Se eu dobrar, ele vai dobrar também. Aqui vai para 24.624, o número de operações também para 6.000. Diferente do logaritmo, né? Porque o logaritmo a gente viu que a gente dobrou o valor de 6.000 para 12.000, ele aumentou de 13 para 14. Então, a gente já vê que o logaritmo tem um desempenho bem melhor ali do que o ODN, né? Bom, e aí deixa eu colocar aqui no gráfico também. O ADN, que a gente chama já de tempo linear também, esqueci de falar ali, que está escrito no texto, mas é o tempo linear, e a gente pode ver, ele cria uma linha reta, e conforme cresce a entrada, cresce de igualmente o número de operações e o tempo de execução, tá? O próximo que a gente tem é o N de log de N, tá? Então, é como se fosse a soma, né? Para cada posição aqui do N, uma outra notação que é o log de N. Vou explicar melhor aqui. Dado esse exemplo, a gente também vai logar, vai criar, fazer uma contagem do número de operações, dado o tamanho de um inteiro, né, de entrada. Só que aqui a gente tem dois fors alinhados, e para cada posição do primeiro, para cada iteração do primeiro for, eu tenho uma iteração na quantidade de vezes do logaritmo de n dentro do segundo for, tá? Então, para cada O de n, esse cara, se estivesse sozinho, ele seria um O de n, e esse cara aqui, ele é um logaritmo de n. Então, somando os dois, eu tenho um n vezes log de n, tá? Então, para cada posição, eu tenho uma iteração completa de log de n. Não sei se ficou claro, se alguém ficou com alguma dúvida, comentem aí, tá? Mas eu acho que é bem simples. Então, a gente aqui, nesse caso, como é que ficaria o nosso gráfico? O n de log de n é esse cara aqui. Ó, como ele já tem ele cresce muito mais rápido o número de operações e, consecutivamente, o nosso tempo de execução do que até o linear, tá? Então, aqui é a entrada de dados e olha como é que essa curva aqui de número de operações está crescendo bastante. Um exemplo prático desse cara aqui executando é esse algoritmo. É o mesmo que está ali no exemplo, tá? A gente só vai executar ele. Então, para cada posição, eu vou iterar aqui todas as posições de n, e para cada iteração dessa, eu vou fazer uma iteração completa também na quantidade de vezes aqui do resultado de log de n. Em comparação de números, vamos executar aqui. Enquanto o O de n era o tamanho da string de 12.000, esse cara já foi para 172.000, tá?
Então, a gente já vê como cresce bastante aqui a quantidade de operações que é feita no algoritmo dessa complexidade. O próximo algoritmo é o polinomial, tá? O polinomial, ele é representado pelo O de n elevado a x. No caso, x aqui é uma quantidade de fors que a gente tem dentro desse algoritmo, tá? Então, dada uma entrada n, eu vou calcular o número de operações que é feito dentro do segundo for. Aqui, diferente do n log n, o segundo for também está iterando a mesma quantidade de n. Então, para cada iteração do primeiro, eu faço uma iteração completa é, da mesma quantidade do volume de dados que eu entrei aqui no segundo. Por isso que a gente acaba elevando aqui n a 2 aqui no caso, né? Porque a gente tem dois fors aqui alinhados. Então, no nosso caso aqui, esse algoritmo aqui é um n elevado a 2, tá? Eu tenho esse exemplo aqui também no gráfico. Olha como é que ele fica. Também já cresceu bem mais do que o n log de n. E em questão de quantidade de dados, de quantidade de operações, deixa eu ver se aqui já vai executar ainda, se já vai travar. Bom, ainda está executando. Não, eu não descomentei, perdão. Aqui, o ADN elevado a x, ó, foi para 151 milhões. Tá vendo como ele já cresceu muito, muito mais do que o anterior, né? De 172 já foi para 151 milhões. Eu vou até baixar aqui, galera, porque os próximos a máquina não vai nem aguentar resolver. Vai demorar um tempão aqui para ela ficar iterando, vai ficar num loop ali enorme. Eu vou representar aqui uma string de 10 posições, representados aqui pelos caracteres de 1 a 0, tá? Bom, eu vou executar os que já tem aqui só para a gente ter uma ideia, vamos ter um novo parâmetro aqui de comparação. Então a gente tem 10 de entrada, 4 com log de n, 10 com O de n, 40 com n log n e 100 com n de elevado a x, tá? Elevado a 2 aqui no nosso caso. O próximo caso que a gente tem é o exponencial. O exponencial a gente inverte. Aqui a gente tem o x elevado a n. Tá? Vou pegar um exemplo. Então aqui ó, eu já estou fazendo um for, que eu estou iterando aqui, eu estou consumando a quantidade de operações de 2 elevado a n, tá? O nosso x aqui eu estou representando como 2 elevado a n. Então, 2 elevado ao volume de dados que está entrando aqui dentro desse algoritmo. Lembrando, galera, que esses algoritmos aqui é só para exemplificar, tá? Depois eu vou mostrar no finalzinho eu vou mostrar um aqui funcional mesmo, alguma coisa que está fazendo, alguma coisa útil. Esses aqui é só para exemplo didático. Mas a gente, aqui, ó, ele acabou de executar e o exponencial, olha a diferença já do exponencial pro polinomial. Ele também já cresceu mais de 10 vezes. Então, pensa, se aqui no n log n a gente tinha 151 milhões. Não, perdão, aqui, né, no polinomial a gente tinha 151 milhões. 10 vezes isso aqui a gente ia ter mais de 1,5 bilhão de operações sendo executadas, tá? Por o mesmo volume de dados. Lembrando que para todos esses a gente está entrando com 10, com o mesmo volume de dados aqui, no caso lá era 6 mil. Então, para um volume de dados de 6 mil, aqui a gente já ia ter mais de 1 bilhão de operações. E o último, e o menos, e aqui está perdão, aqui está o gráfico dele, tá? Essa linha amarela. A gente vê que ele já tem um volume maior que de operações, de tempo de execução, dado o volume de entrada. E o último é o fatorial, tá? O fatorial, ele também, da mesma forma que o exponencial aqui, a gente ele itera tem o número de operações, que é o resultado do fatorial do tamanho da entrada. Então, um exemplo desse cara aqui executando, vamos ver. Opa. Com o fatorial,
Ó, 1024. Se aqui a gente já ia ter 1,5 bilhão de operações, aqui a gente não tem nem como calcular, porque seria que esses 3 milhões dividido por 1024 vezes 1,5 bilhão. Olha a quantidade de operações que a gente teria aqui no fatorial para aquele volume lá de 6 mil dados de entrada, né? Para a gente ter ideia, com 10, com o volume de entrada que a gente está testando aqui agora, com 10 a gente está tendo 3 milhões de iterações, 3 milhões de praticamente de operações ali dentro do nosso algoritmo. Isso aqui esses algoritmos aqui, eles, claro, não são algoritmos práticos, não são usados para nada, foi só para exemplificar e mostrar uma comparação aqui, né, explicando é, para vocês verem o tamanho da complexidade, né, quando vai aumentando esses algoritmos aqui, a quantidade de operações que é realizada em comparação com o outro. Eu tenho um algoritmo aqui prático, que é um algoritmo para fazer o inverso de uma string. Então, dado uma string, eu quero pegar essa string de trás para frente. Então, eu criei duas soluções aqui, uma boa e uma ruim, tá? A ruim, o que a gente está fazendo? A gente está pegando, iterando, criando uma string nova vazia, que é a string reversa. Eu pego a string que foi passada e começo a ler de trás para frente. E cada posição que eu leio de trás para frente, eu vou adicionando nas primeiras posições da string nova. Então, eu pego a última caractere, jogo no primeiro lugar. Pego o penúltimo, jogo no segundo. Então, eu faço uma iteração completa de string para criar uma nova e retorna essa nova. Isso funciona, ele vai reverter a string e ele vai ter uma complexidade aqui de O de N, tá? Tem uma forma melhor de fazer, que até essa forma que eu até copiei do próprio da classe, acho que é o String Builder do Java, que ele faz essa inversão partindo do centro da string. Então, o que que ele faz aqui? Ele transforma a string num array de bytes e ele vai iterando ela do meio para fora. Então, ele pega o centro da string e ele vai alternando. Ele pega as duas posições centrais e troca. Aí vai indo caminhando para as pontas e vai trocando as posições das strings, né? Tem outros algoritmos que eu já vi também que a gente pode fazer isso pelas pontas também, né? Vai trocando as pontas para o centro, do centro para as pontas. Mas o que que isso ocasiona? É a metade do volume de operações. Então, a gente vai ter, nesse for, eu tenho a metade do volume de iterações que eu tenho nesse segundo. E qual que é a complexidade desse algoritmo? O de N também. Por isso que eu quis trazer essa curiosidade. Esse algoritmo certo seria O de N dividido por 2, né? Porque na verdade, eu estou iterando a metade eu estou iterando a metade do tamanho do meu dado que foi passado. A metade aqui do meu length de text. Mas na notação Big O, a gente ignora o que é constante, né? Ele só pega o termo dominante, só o que são os termos variáveis. Então a gente tira a constante e, e a gente vai ter o mesmo anotação para dois algoritmos que fazem para resolver o mesmo problema, só que ambos eles não têm um tem uma performance muito melhor do que o outro. Ele vai gastar praticamente a metade do tempo, vai gastar metade de operações. Então, eu trouxe esse exemplo só para vocês verem que mesmo um algoritmo, ele ter na mesma anotação, duas soluções para o mesmo algoritmo, ele está na mesma anotação, mas um deles é bem mais performático, tá? A solução boa, ela vai gastar bem menos, aí vai gastar metade de processamento do que a segunda. Bom, eu acho que é isso, galera, que eu tinha para trazer. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, comentário, deixa aí nos comentários do vídeo. E até o próximo vídeo aí. Vamos pensar num outro tema para bolar algum conteúdo aí pra gente. Abraço, até a próxima.